Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto agora com a especialista em cultura e governança corporativa, Ellen Moraes. Ellen, bem-vinda ao EPTV1. Queria que você falasse para nós um pouquinho o que acontece que ainda torna o número de contratação de pessoas com deficiência baixo no nosso país. Boa tarde a todos, boa tarde, Dani. Esse é um assunto muito importante porque só 7% dos PCDs eles chegam ao mercado de trabalho com o ensino superior. A grande maioria não consegue sequer terminar o ensino fundamental. Então, o problema ele começa lá na infância. 45% das escolas do Brasil não estão preparadas para receber esses alunos. E é um custo de vida mais alto que as pessoas com deficiência têm. Então, as famílias têm essa dificuldade. Quando eles conseguem passar pelo ensino fundamental, poucos terminam o ensino médio e só 7% chegam lá na ponta. Então, isso tudo torna mais desigual a disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Ellen, na sua avaliação, você tocou muito aí na questão da educação. Quais iniciativas, políticas públicas devem ser feitas para reverter esse quadro? Nós precisamos muito que essas pessoas tenham acesso a alguns sistemas de saúde que possam ajudá-las nas suas necessidades. Então, elas precisam de fisioterapia, às vezes elas precisam de tratamentos que têm um custo muito alto e às vezes o SUS não consegue atender. Com isso, elas vão ter gastos que vão impedi-las de chegar à escola. Ou elas podem até ir para a escola pública, mas elas não vão ter o desenvolvimento que elas teriam se elas não tivessem a deficiência. Então, precisa desse apoio da parte pública e também depois das empresas, porque muitas pessoas, mesmo sem o ensino superior, elas são capazes de aprender muitas atividades sendo capacitadas pelas empresas. Não é porque ela tem uma deficiência de locomoção que ela não tem a capacidade intelectual. Então, isso também precisa ficar muito claro. O preconceito que existe em ver primeiro a deficiência é o que atrapalha as empresas. Bom, e quando a pessoa consegue vencer essas barreiras, consegue um local no mercado de trabalho, chega a esses locais e muitas vezes enfrenta o capacitismo, enfrenta o preconceito. Como as empresas devem se preparar para receber esse trabalhador e também preparar os outros funcionários, né, a lidar também, a viverem aí esse contato corporativo aí saudável? Sim. O que acontece aqui fora replica no mercado de trabalho. Então, a gente já chega com esses preconceitos. O que as empresas precisam fazer é que elas são pequenos núcleos de cultura corporativa, que elas podem começar a mudar o jogo. Então, quando eu começo a admitir essas pessoas, não só porque eu sou obrigada por lei, mas também porque eu enxergo que a diversidade é benéfica para a empresa, que outros olhares são importantes, a gente começa a mudar esse jogo. As pessoas começam a enxergar as outras sem esse capacitismo e sem esses preconceitos. E o problema se agrava porque aqui fora também a gente tem preconceito com as pessoas pretas, preconceito com as pessoas do gênero feminino. Isso tudo lá fica mais grave, porque se você é PCD, você é mulher e você é preta, por exemplo, isso tudo dificulta. Quando eu tenho uma cultura que abraça isso, não enxerga essas diferenças, em que vê a capacidade das pessoas e o potencial delas, isso muda. Então, as empresas podem ser agentes de mudança. Elas não precisam esperar que a sociedade aqui fora tenha essa mudança. Ellen, agradeço a sua participação aqui no EPTV1. Muitas mudanças nesse dia para nós refletirmos, Suzana. Volto com você aí no estúdio. Ficam as orientações, principalmente aos contratantes. Muito obrigada, Daniela.